Guadalupe Fernandes Valência, do México. Ela é a figura feminina do mais alto escalão até hoje no cartel de Sinaloa. Pouco se sabe sobre ela. Ficou conhecida como La Patrona ou a chefe. Ela entrou para o tráfico de drogas antes dos 30 anos. Primeiro ela atuou nos Estados Unidos, onde ela chegou sem documentos e acabou presa e deportada. E aí, de volta ao México, trabalhou para o quartel de Sinaloa, não é Sinaloa, me perdoe aí, tá, se eu estiver falando errado, como subordinada a um dos filhos de Chapo, Jesus Alfredo. Ela transferiu toneladas de drogas para os Estados Unidos entre 2009 e 2014 e depois lavou os lucros para as cidades ao redor do México. Ela foi presa aos 61 anos após a captura de El Chapo. Ela foi a única mulher na lista de 8 nomes que apareceram na acusação que ajudou a mandar El Chapo para a prisão. Em 2019, ela se declarou culpada de acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Chicago. Aí com isso o quê? Evitou ser julgada, né? E ofereceu informações aos norte-americanos. Devido ao tempo já cumprido no México e nos Estados Unidos, bem como ao seu bom comportamento sob custódia, ela só cumpriu mais 3 anos da sentença de 10 anos que recebeu. Luz Irene Fajardo Campos, no México. Luz Fajardo era uma advogada mexicana de classe média alta, que vinha de uma família de fazendeiros perto de Cozalá, na zona rural de Sinaloa, no México. Ela tinha inúmeras opções de carreiras, assim como a Rainha do Sul. Mas, assim como a outra também, ela decidiu que entrar no negócio de drogas com seus 2 filhos. No mundo do tráfico, ela era conhecida como La Comadre, La Madrina ou La Dona. Ela teve a sua própria célula internacional de narcotráfico, que funcionou até 2016 em parceria com o cartel de Sinaloa. Em 2017, aos 57 anos, ela foi presa na Colômbia e extraditada para os Estados Unidos. Luz Irene foi acusada de importar grandes quantidades de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos, passando pela América Central e México. Ela produziu e adquiriu cocaína diretamente da Colômbia, empregou pilotos e intermediou a compra de jatos para transportar cocaína para a América Central e o México. Ela fez parceria com outros traficantes do cartel de Sinaloa para maior distribuição de cocaína nos Estados Unidos. Depois de presa, os corpos de seus filhos, os 2, apareceram desmembrados e carbonizados no México. Não se sabe se eles foram mortos por um grupo rival de drogas ou se foi um alerta para ela permanecer em silêncio diante da justiça. Seja como for, a verdade é que ela se recusou a se declarar culpada e foi a julgamento em 2021. Acabou condenada a 22 anos. E depois do que aconteceu, com os filhos dela, ela realmente decidiu se calar e não dar informações alguma sobre ninguém, por temer as possíveis consequências das declarações e perder mais parentes que continuavam lá em Sinaloa. Digna Vala, de Honduras, nascida na pequena cidade de El Espírito, que fica no final de uma longa estrada de terra vermelha, situada nas montanhas exuberantes do noroeste de Honduras. Digna Vale se tornou uma matriarca do tráfico. A cidade onde ela vivia era El Espírito. Ela começou no início dos anos 90 e administrou a cidade com o seu clã, transformando aquela cidade em um feroz feudo familiar. Os vales, como eram conhecidos, eram tão famosos localmente quanto cruéis. Os irmãos de Digna eram conhecidos por sequestrar grupos de jovens camponeses locais. Ela era cruel e arrogante e fazia suas negociações em público por acreditar que era intocável. Os vales tornaram-se um intermediário vital para as organizações que operam em toda a região. O governo dos Estados Unidos estima que por volta dos anos de 2009, em diante, eles movimentaram dezenas de milhares de quilos de cocaína através da fronteira entre Honduras e Guatemala, todos os meses, além de criar inúmeras empresas para lavar o dinheiro. Digna, que não é tão digna assim,
Foi presa em Miami em 2014 e trocou informações valiosas pelo direito de fixar residência nos Estados Unidos após cumprir a pena. Sebastiana Cotton Vasquez. Sebastiana não nasceu na dinastia do tráfico de drogas que ela ajudou a administrar e que acabou ajudando a derrubar também. Ela começou a vida como uma camponesa empobrecida na cidade de Malacatán, na fronteira comum da Guatemala com o México. Ela vivia no ponto estratégico fundamental no comércio internacional de drogas. Um importante ponto de entrada terrestre para o México e uma importante rota marítima de drogas por causa do Pacífico a oeste. Mas logo ela ia perceber isso. Com a família desestruturada, Sebastiana saiu cedo de casa e abandonou a escola depois da segunda série. Quando ela tinha 18 anos, ela foi sequestrada por um homem que acabou se tornando o seu marido e pai de seus 5 filhos. Ele era um homem muito violento e muito dominador. Quando ele finalmente a abandonou, ela começou a vender contrabando para alimentar os filhos. Logo depois, ela se casou novamente, desta vez com um traficante local. Quando ele foi morto, ela assumiu o comando. Mas o que levou Sebastiana a realmente assumir os negócios foi a visão empresarial que ela teve do ponto geográfico estratégico que ela vivia para o tráfico, de drogas. Com o passar dos anos, ela desenvolveu uma reputação mortal na região. Sebastiana tinha ligações ao cartel de Digna Valley, nas Honduras, e a outras potências do tráfico de drogas ao sul da Colômbia e ao norte do México. Ela chegou a ser presa, mas foi libertada sem grandes explicações lá no México. Marixa Lemos. De todas, a mais violenta e sangrenta era Marixa Lemos. Hoje ela tem uns 42 anos e era conhecida como La Patrona, também, a patroa, ou El Chapo de Guatemala. Isso por conta das 2 vezes que ela conseguiu escapar da prisão, assim como El Chapo. A cidade em que ela vivia, Pedro de Alvarado e vizinhanças, era uma rota crucial para o escoamento da cocaína das mulheres líderes do tráfico. Todas as chefonas tinham que negociar com ela para as drogas passarem sem problema nenhum. Essas cidades eram dominadas politicamente pela família Lemos, mas existia um inimigo, o Marroquín Fuentes. A filha de Marixa, a Jennifer, e a irmã de Marixa também, Mayra, elas foram mortas em emboscadas próximo a eleições importantes. Marixa nunca conseguiu matar Marroquín. Ela foi presa em abril de 2014 por acusações de sequestro e homicídio, que também incluíam o assassinato do próprio marido, que ela nega. Ela conseguiu fugir 2 vezes, uma em 2016 e a outra em 2017. Nas 2 ela foi encontrada. Ela permanece presa até hoje para alívio aí do Marroquín. A minha lista termina por aqui e tem muito mais mulheres, com certeza, tá? E mais uma vez, a intenção não é enaltecer essas mulheres, não. Aliás, quantas mulheres do crime não estão passando aí despercebidas? Com essa pergunta eu vou me embora, mas eu deixo a playlist Olhar Pericial para você maratonar até eu voltar no próximo vídeo. Um beijo!